O novo episódio de The Last of Us acabou de sair, mas antes de falar o que eu achei, se você puder se inscrever e deixar um like, também gostaria bastante. Nesse início de episódio, a gente já viu que teve uma passagem de tempo de 3 meses. Do final do episódio anterior para esse, se passaram 3 meses e o inverno já chegou. Nesse episódio que a gente vê uma conversa ali entre o Joel e a Ellie, que a Ellie pergunta para o Joel o que eles farão quando ele terminar o serviço, quando os vagabundos pegar o sangue dela, fazer os testes e criar a cura. O Joel diz que pretende trabalhar numa fazenda, ter uma fazenda ali para criar ovelha, uma vida mais tranquila, pacífica assim. E nesse momento, quando a Ellie faz essa pergunta, ela se inclui na pergunta, já mostrando os sentimentos que ela tem pelo Joel, que ela acredita que depois de tudo que eles passaram ali, eles possam ser uma família. E durante essa conversa, a Ellie conta que tentou curar o Sam ali com seu sangue, só que não deu certo. Então o Joel diz que não é tão simples assim. Então isso pode ser uma pequena dica que a série está dando sobre essa cura aí. E nesse momento que os dois estão conversando, o Joel deixa a Ellie beber ali no seu cantil. Essa cena reforça o amadurecimento precoce que a Ellie está tendo, porque ela está lidando com questões que uma pessoa da idade dela não deveria. Então ela está tendo um amadurecimento precoce na estrada. E esse episódio traz o reencontro do Tommy e do Joel. E a cena é muito bonita, é muito emocionante. Você vê os dois irmãos ali se reencontrando depois de bastante tempo sem se ver. E a Ellie, nesse exato momento, ela olha pro chão triste. Não porque ela não esteja feliz pelo Joel, e sim porque ela percebe que não tem ninguém esperando ela, porque ela não tem uma família. Não só isso, como também deve estar passando pela cabeça dela que agora que o Joel encontrou o seu irmão, o Joel vai abandonar ela, porque o Joel só entrou nesse serviço porque ele depois ia procurar o Tommy. Como ele já encontrou o seu irmão, não tem motivo dele continuar esse serviço, entende? Então por conta disso, a Ellie está acreditando que ela vai ser abandonada. E esse é o medo dela, de ficar sozinha, assim como ela disse no episódio anterior, que ela tem medo de perder todo mundo que ela ama, que ela possa ficar sozinha. O local onde o Tommy está vivendo é uma comunidade autossuficiente, ela não é comandada pela Fedra, foi um grupo de pessoas que se reuniu ali e construiu aquela comunidade. Eles plantam sua própria comida, eles criam animais ali também, eles possuem eletricidade por conta da represa que gera para eles. É um local perfeito para você se viver ali. Quem sabe no futuro o Joel não possa ficar nesse lugar também, porque o irmão dele convidou ele para ficar ali. Quem sabe no futuro ele não mora nesse local, ter uma vida mais tranquila. Quem sabe no futuro ele não possa morar lá, tendo uma vida mais tranquila. Igual ele falou no início do episódio, o Joel descobre que o Tommy está seguindo em frente, que ele está construindo uma família, e isso mexe um pouco com o Joel, faz com que ele lembre da sua filha que ele perdeu. E o Joel meio que parou no tempo depois que sua filha faleceu. Então isso gera uma treta entre os dois, porque os dois começam a discutir ali. E o Tommy diz que o Joel tem que seguir em frente, que ele está amargurado, que ele está preso no passado. O acredita que o Tommy o abandonou por conta das coisas que eles fizeram no passado para sobreviver. Mas não é o caso. O Joel está projetando uma culpa que ele sente em cima do seu irmão. O Tommy só optou por seguir em frente. Não vale a pena você viver no passado, viver amargurado com o acontecimento do passado. E nesse episódio, o Tommy ensina isso pro Joel, que o Joel pode ter uma segunda chance. Esse episódio possui 2 pontos muito altos. O primeiro é quando o Joel desabafa ali com o seu irmão, que ele conta toda a verdade sobre a Ellie, do que eles tiveram que fazer para chegar naquele local, de tudo que eles passaram até chegar naquele lugar. E o Pedro Pascal, nesse exato momento, ele manda muito bem. O Joel pede pro Tommy levar a Ellie, porque ele já não tem mais condições para fazer isso, porque o Joel já tá velho, ele tá mais cansado, ele não possui o mesmo físico de antes, ele também não escuta direito, então ele percebe que a garota não está tão protegida com ele. Então esse episódio foca muito no Joel, no medo do Joel, nos traumas do Joel, nas feridas que ele não conseguiu curar por conta da perda da sua filha. O Joel está naquele ponto da história onde ele pensa em desistir, ele pensa em passar essa missão para uma outra pessoa. E esse medo do Joel de não conseguir proteger ele vem dos seus traumas, porque ele não conseguiu proteger sua filha quando ele era 20 anos mais novo. Imagine agora ele proteger a Ellie, sabe? Então esse medo vem decorrente desse trauma dele. E quando o Joel, no final do episódio, decide levar a Ellie, decide continuar levando a Ellie, ele está começando a superar os seus traumas, ele está caminhando para tentar superar os seus traumas. O segundo ponto alto é quando o Joel e a Ellie conversam ali, e a Bella Ramsey manda muito bem. Ela já está mandando muito bem na série, só que nesse momento ela brilha um pouquinho mais. E nessa conversa entre os dois, a Ellie desabafa, ela diz que também está sentindo medo. Então ela mostra ali pro Joel que é normal sentir medo. Essa conversa entre os dois faz com que o Joel repense sua vida, faz com que ele repense ali os seus problemas, seus traumas. Então o Joel começa a ter consciência dos seus traumas, dos seus problemas ali. Quando o Joel continua com a Ellie ali no final do episódio, ele está começando a superar seus traumas. Não quer dizer que ele vai esquecer sua filha, ele só não vai deixar a dor da perda o impedir de seguir em frente, o impedir de viver a sua vida. O que aconteceu no passado, fica no passado. Foi triste, foi traumático? Foi, mas o Joel tem que começar a seguir em frente. Ele está seguindo em frente nesse exato momento, por conta dos seus medos, do seu trauma. O Joel preferia criar uma certa distância entre ele e a Ellie, do que fazer uma amizade, criar um vínculo, ter um relacionamento com essa menina. Porque
porque vai que ele perca ela ao longo dessa jornada, e isso foi uma autodefesa que ele criou por conta dos seus traumas e do seu medo. E o Joe continua ali sua jornada levando a Ellie até os vagalumes, e depois do desabafo que os dois tiveram, a relação deles melhoraram muito. O Joe tá conversando mais com a Ellie, o Joe tá puxando mais assunto com a Ellie, tá interagindo mais com a menina. Lembra que eu contei que no início do episódio a Ellie pergunta pro Joe o que ele queria fazer, ele diz que queria ser um fazendeiro? Então, nesse exato momento, ele muda sua resposta, ele diz que queria ser um cantor, porque era um sonho de infância. Então o Joe tá se abrindo mais ali com a Ellie, tá conversando mais com ela. Esse episódio trouxe um desenvolvimento muito grande na relação do Joe e da Ellie, principalmente no arco do Joe, desse personagem. Ele trouxe um desenvolvimento enorme. Eles chegam até o local onde o Tommy falou que tinha uma base dos vagalumes, só que quando eles entram lá dentro do prédio, o prédio está vazio, só que chega um grupo de pessoas ali. O Joe acaba se envolvendo numa briga, que ele acaba sendo esfaqueado. Eles conseguem fugir ali? Conseguem, só que o episódio termina com o Joe desmaiando, ele cai no chão desmaiado por conta do ferimento ali, a perda de sangue que ele está tendo. E o episódio termina com a Ellie perdida sem saber o que fazer. A Ellie é totalmente dependente do Joe? Ela é, apesar dela tentar ali se virar, dela tentar se incluir mais nas coisas, ela é dependente do Joe? É, só que nesse exato momento quem está dependendo dela é o Joe, então ela vai ter que botar tudo que o Joe ensinou pra ela em prática. E a Ellie é muito capaz, a gente já viu isso em alguns episódios. E a última cena reforça o sentimento que a Ellie tem de não saber o que tá fazendo. A Ellie tá no meio daquela neve, ela só é um pontinho no meio daquela imensidão toda, e essa cena só reforça a ideia de impotência que a Ellie tem naquele exato momento, dela tá perdida sem saber o que fazer. Inclusive ela mesma fala que não sabe o que vai fazer. Todo final de episódio de The Last of Us tem que ter um momento dramático. Agora é só esperar pro próximo episódio pra gente ver o que a Ellie vai fazer pra tentar salvar o Joe ali. E o vídeo vai ter que terminar por aqui. Até uma próxima. Tchau.